E essa é a imagem de Renan preso também. Me dá o comandante Hamilton, Você vai vendo, tem um homem, tem o comandante Hamilton tá indo, tem um baleado, um homem baleado. Me dá quadrilha de estelionatário, vamos, meu filho. Você vai vendo Tinuco, Tunico, Totó e Tutonho. Isso é toda uma quadrilha. Titico e Titinho. Você vai vendo todos, 2, 4. A família... Ri pra mim, olha pra mim. Ri pra mim, rapaz. Ô, vai ficar tirando onda comigo? Olha o tamanho das armas dos bichos. Tudo preso, tudo. Quadrilha de estelionatária, assassino e vendedor de jujuba. Põe no Cidade. O grupo agia em uma área valorizada no DF, chácaras no setor Lúcio Costa. Os criminosos expulsavam as famílias de chacareiros que já viviam lá ilegalmente há pelo menos 20 anos. Os terrenos desocupados à força eram parcelados e revendidos para comparadores diferentes. Eles têm documentos de cessão de direito, onde trocam as últimas páginas, carimbos falsos de diversos setores públicos, como a gente tem ali, de cartórios, de secretaria fundiária. Então era uma atuação muito organizada e que tinha, sim, uma aparência de total legalidade. Para atrair interessados na compra dos lotes, o grupo criou uma prefeitura na região. Quem respondia como prefeito era Marcos Vinícius de Oliveira. Ele também se passava por um delegado. Usava a autoridade do falso cargo para coagir as vítimas. Ele ficava lá com a arma na cintura, esperando alguém lá reclamar com ele que comprou um lote de terceiro, que tinha 4, 5 moradores, 4, 5 possuidores. Quando essa pessoa ia, ele armado, falava, você está reclamando de quê? O que a pessoa fazia? Vai embora. Na 4ª Delegacia de Polícia, existem 15 ocorrências policiais com registros de ameaças ligadas ao bando que começou a agir em outubro do ano passado, na região de Vicente Pires. O líder do bando é Sebastião Pereira de Souza, que já tem passagem pela polícia por grilagem. Foram presas outras 6 pessoas, entre elas um policial militar. Essa foi apenas a primeira etapa da Operação Terra Prometida. Documentos apreendidos podem dar desdobramentos à investigação. Vai direto no homem baleado. Vamos, meu filho. O homem baleado, a imagem é do comandante Hamilton, gravada ali embaixo está o homem baleado numa imagem gravada pelo comandante Hamilton durante um assalto. Corta pra mim. Foram invadir a chácara de um homem. Você vê como é a vida. O moço não faz mal a ninguém. Foram invadir a chácara. Eu vou mostrar como o moço da chácara, ele é bem cuidadoso. Olha, põe aí pra mim. Aí, olha o tamanho da escopeta do cara. Eu nem sei se isso é uma escopeta, mas pelo tamanho do buraco lá do cano, eu imagino a bala que sai dali. Vai vendo. O que aconteceu? Os caras foram invadir a casa dele. Mostra os bandidos aí no circuito pra mim. Faça favor. Olha os bandidos. Vai vendo como os bandidos estão alegres. Isso é o bandido correndo. Tem um bandido que acabou de chegar em Toronto pro PAN, que a Record vai transmitir com exclusividade. O cara correu tanto, mas tanto que já chegou em Toronto pro PAN. Vai ganhar medalha de ouro. E também medalha de ouro pro São Valente, os bandidos. O homem só engatilhou quando fez trac. Eles olharam e disseram, eu tenho cara de mané, fui. Põe no Cidade. O trio, preso com a autorização da justiça, nem imaginava que seria recebido a bala pelo dono da propriedade. Enquanto eles usavam um revólver de mentira, uma escopeta calibre 12 tinha eles na mira. Com as imagens das câmeras de segurança, a polícia só precisou de alguns dias para identificar os envolvidos. E, para a surpresa, 2 deles eram ex-vigilantes e tinham informações privilegiadas sobre o que havia naquela chácara. A versão deles diverge, falam em cobrança de conta. Um rapaz tinha passado
essa situação pra gente, que era pra gente ir lá cobrar esse rapaz, que ele devia pra ele, não sei se ele trabalhou pra ele. Mas a polícia acredita que a intenção deles era outra. Eles iriam naquela propriedade rural tentar subtrair armas que eles teriam informação que o proprietário teria ali no interior da residência. A polícia continua no caso agora para prender um quarto envolvido que já está identificado. Você vai vendo aí, olha o tamanho da escopeta. Quando os bichinhos olharam o tamanho do cano da 12, adeus, fui, me dá o casal preso, me dá o casal, a mulher. Ô, Bernadette Mariazinha, o que vocês estavam falando? Ô, Chiquinho, também entrou tudo, Bernadette Mariazinha e Chiquinho estavam... Os três estavam só vendendo droga no ponto de ônibus, em vez de prender bilhete. O cara disse, tem bilhete único? Não, aqui tem cocaína. Chegou pro outro, sou, minha senhora, que a senhora vende passagem pro metrô, bilhete pro metrô. Comigo é maconha. Aí viu outro, e crack? Não, crack é com a outra ali. Põe no Cidade. Michele Fernanda dos Santos, de 27 anos de idade. Isabel Cristina da Silva, de 41. E Adriano Ferreira Paz, de 30 anos, que já tem passagem por receptação, foram apresentados na 2ª Seccional de Campinas, onde devem responder por tráfico de drogas. A polícia fez a abordagem logo depois de suspeitar da movimentação estranha do casal que estava aqui e, ao ver a viatura chegar, foi correndo para aquele ponto de ônibus. O homem e a mulher não convenceram nem um pouco os policiais. Quando fomos até o local onde estava o casal antes da chegada da viatura, aí localizamos um saco plástico onde continha crack, maconha, moedas e dinheiro. A polícia acredita que os três façam parte de uma rede de traficantes que atuam na região. Segundo o policial, o local é bastante utilizado para o comércio ilegal de entorpecentes. Então, olha, corta aqui pra mim. Quem é você? Que ninguém me falou. Você quer o que aqui? Ih! Ó, é um casal. O sujeito... Você tem um nome que é fácil, Josuel. E ela, Vanessa. Eles comandam os dois, comandam quadrilha de sequestro relâmpago em São Paulo. A polícia foi de cara, já meteu 6 na cadeia. Põe no Cidade. Leoneide Serra da Fonseca, de 19 anos, desapareceu no dia 26 de maio, depois que saiu de casa para sacar dinheiro no banco. A jovem foi encontrada 35 dias depois do desaparecimento, lá na cidade de Cariacica, que fica no Espírito Santo. Segundo os investigadores da Polícia Civil, ela estava trabalhando em uma casa, cuidando de uma idosa. Na primeira conversa com os agentes, Leoneide contou que foi abordada por 2 rapazes aqui em Montes Claros e, em seguida, dopada. Quando acordou, já estava em São Paulo e foi levada para o Espírito Santo por uma mulher. A família chegou a receber, via telefone celular, imagens dela amordaçada, imagens aparentemente da perna dela com um machucado. 35 dias depois, o reencontro com a família foi de emoção, mas Leoneide não quis comentar o caso. Como é que foi? Você estava onde? Você estava no Espírito Santo, né? É. Como é que você foi parar lá? Sai muito boato, que isso e aquilo, mas a gente tem que saber da boca dela o que aconteceu. Para a polícia, a história contada pela jovem é confusa e não convence. Via de regra, nós vamos precisar apurar, para ver se de fato o que ela narrou aqui condiz com os demais elementos que estão na investigação. Em princípio, nos pareceu ser um pouco fantasiosa a versão apresentada por ela. A jovem foi liberada, mas o caso continua sendo investigado. Diante da quantidade de pessoas que pode estar envolvida, pode ter que estar até uma formação de quadrilha entre eles, os desígnios ali pareciam ser os mesmos, são informações que vão ser levantadas justamente para tentar também delimitar qual conduta de fato foi realizada. 19 anos, o namorado 21. Apesar da pouca idade, Vanessa Gomes da Cruz e Josuel Vicente dos Santos formam um casal de respeito no mundo do crime. Os dois comandavam uma quadrilha que praticou pelo menos 10 sequestros relâmpagos na Grande São Paulo em apenas 6 meses. Com um dragão tatuado na perna esquerda, Vanessa era a mais temida do grupo.
Entre os criminosos, as mulheres tinham fama de agir com mais violência que os homens. Neste depoimento, uma vítima revela o que ouviu de uma das sequestradoras. A loira dizia: "Apaga ele, apaga ele." Vanessa lidera a ação da quadrilha. Nestas imagens, ela e 3 comparsas usam os cartões de uma das vítimas num posto de combustível. Depois de quase 3 meses de investigação, a polícia se preparou para prender os principais integrantes do grupo. A ação aconteceu em uma comunidade na zona sul de São Paulo. Polícia! 8 viaturas e 30 policiais civis participam da ação. São 6h20 da manhã e dá para perceber, né? Ó, ainda está escuro, muita neblina. Mal dá para ver o pessoal ali longe. Policiais entraram aí em algumas casas, em alguns corredores, Zona Sul, Jardim São Norberto. A ideia aqui é encontrar os líderes dessa quadrilha, Josuel e a amante dele, a Vanessa. Eles moram aqui nessa ruazinha. Vamos ali na frente. Não demora e começa a correria. Polícia! E atenção! Polícia! Vai! Vai! Polícia! Vai! Polícia! Polícia! Vai! Quem que mora aí? O nome do pessoal, quem que é o nome? O nome? Parte da ação é filmada pelos próprios policiais. Polícia! Deita! Polícia! Deita! Fica sentado aí, tio. Fica sentado aí. Pra sua segurança e pra nossa segurança. Mais pra sua do que pra nós. Não é uma de verdade, é um simulacro. Olha. Que eles utilizam aí, ó. Parece uma que é realmente verdade. idêntica. Para chegar até aqui, a polícia monitorou os criminosos de várias maneiras. Telefones celulares foram rastreados. As câmeras de segurança e os depoimentos das vítimas também ajudaram na investigação. Vanessa e as outras mulheres do grupo chamavam a atenção das vítimas, fingindo ser garotas de programa, como conta essa menor, que fazia parte do grupo e foi capturada na operação. Ela seduzia os homens. Onde? Não sei na onde. Seduzia e levava e os caras roubavam. Os caras que traficam, ela convocava os caras e os caras roubavam. Uma das vítimas veio até esta delegacia para registrar um boletim de ocorrência e entregou ao delegado um celular que um dos integrantes do bando deixou no carro dele. A vítima que fez a denúncia prefere não se identificar. Este homem não caiu no golpe das meninas que se passavam por prostitutas. No caso dele, os criminosos simularam um acidente de trânsito, jogando o carro contra ele. Era uma emboscada. O carro deu uma batidinha de leve na lateral do meu carro, né? E logo passou à frente e estendeu a mão com sinal de sinal, vamos conversar, é isso? Exato. Nesse momento que ele apertou minha mão, né? Aí já apareceu mais uma pessoa, mais um homem e mais 2 mulheres, né? Armado, homem? Isso, o homem, ele até mostrou uma arma e anunciou o assalto, né? O homem foi levado para uma área de mata. Andaram cerca aí de 30, 40 minutos, né? Quando eu cheguei, no caso era uma matagal, né? Já tinha indivíduos já esperando, inclusive tinha uma vítima no local. Para conseguir os cartões e as senhas da vítima, os criminosos faziam ameaças pesadas. Ameaçaram muito, né? Ameaçavam de morte e tudo, né? E na verdade eles pediam dinheiro, né, e pediam cartão e falavam: se não tiver dinheiro aqui, a gente vai matar você e vai matar você. Então a todo momento eles tinham aquela ameaça de morte. No dia em que esse homem foi sequestrado, a quadrilha usou 3 cartões de crédito dele na loja de conveniência deste posto de combustível. As imagens registram toda a ação. Passava da meia-noite. Vanessa aparece no caixa do posto acompanhada por uma menor. Reparem que elas estão com um papel. É uma cola, onde as senhas dos cartões da vítima estão anotadas. Neste momento, o Jefferson, um dos comparsas, aparece e cumprimenta o funcionário do posto. Logo depois, um outro integrante do bando também cumprimenta o mesmo funcionário. A polícia o identificou, mas não tem certeza de que ele seja maior de idade. Todos parecem bem à vontade no local. Vanessa é quem digita as senhas dos cartões. Neste posto, a quadrilha comprou várias garrafas de uísque,
latas de cerveja, salgadinhos e maços de cigarro. Esse outro vídeo foi gravado 2 semanas antes. O bando passa pelo mesmo posto de combustível. Os criminosos usam o cartão de uma outra vítima. Como sempre, quem comanda a ação é Vanessa. Ela está acompanhada de Felipe e de Tiago, os dois com 20 anos. De novo, eles compram bebidas, cigarros e dessa vez também isqueiros. A polícia já ouviu informalmente os funcionários do posto e investiga se eles foram ou não cúmplices da quadrilha. No posto não pediram sua identidade, do cartão nem nada? O cara que se cumprimenta no posto, quem é? Só com os cartões da vítima, o prejuízo foi de R$9.000. De volta à operação para prender os criminosos na madrugada. Na correria, a líder do grupo, Vanessa, esqueceu a bolsa carregada de drogas, celulares, objetos roubados, chaves de veículos e munição. Vanessa e o namorado, Josuel, conseguiram escapar por um triz. Uma das menores que faziam parte da quadrilha contou que o casal soube horas antes da visita surpresa da polícia. Como é que ela ficou sabendo? Foi um homem de moto, uma moto vermelha, que avisou pra ela, falou que tinha enquadrado ele e falado pra ele que queria a Vanessa. Os policiais investigam como a notícia da operação vazou. Mesmo com a fuga dos líderes da quadrilha, 6 criminosos foram presos. A maioria deles com passagens pela polícia. Você tem passagem por quê? Eu sou assaltante, senhor. Passagem por quê? Assalto, senhor. 57. 2 menores foram apreendidas e depois liberadas. Simone Gomes da Cruz, de 18 anos, é irmã de Vanessa, a chefe do bando. Ela se diz inocente, mas confirma o envolvimento de Vanessa. Ela falava que pegava os cartões da vítima. E comprava o quê? Roupa, pra ela, pras amigas, todo mundo ela comprava roupa. Pra mim ela até comprou, mas eu nunca aceitei. Felipe, de 20 anos, atuava na quadrilha como motorista. Minha função era só pegar o pessoal, que seja o Tiago e a Vanessa, e levar no posto pra sacar. Eles me ligavam e falavam, tem como você dirigir o carro? Porque eu tô segurando a vítima aqui, eu não chegava aí no cartão. Segurando a vítima aqui onde? Você não sabe? Entendeu, senhor? Porque eu não sabe? Não, que era pro telefone, né, senhor? A polícia conhece 10 casos de crimes praticados pelo grupo, mas acredita que esse número é bem maior. Todos os presos foram indiciados pelo crime de extorsão qualificada, em outras palavras, sequestro relâmpago. Se condenados, podem pegar de 6 a 12 anos de cadeia. Imagens do comandante Hamilton, que está indo nesse momento a um assalto numa residência. Me dá o circuito do sargento da Polícia Militar. Você vai vendo, ele está com uma arma ameaçando a ex-esposa e os filhos. Você vai vendo, e olha que ele tem, que a família tem uma decisão da justiça para ele não ir lá. E o sargento da PM foi lá com a arma na mão, foi ameaçar a ex-esposa e a família. Põe no cidade. Uma família refém da impunidade. Dona Antônia, os filhos e os netos vivem com medo. Desde que se separou do marido, um sargento da Polícia Militar, a servidora pública sofre com ameaças de morte do ex. Ela conta que o PM sempre foi um homem violento. Me batia e mandava até que eu procurasse a justiça aqui com ele, não tinha justiça. Para ele era ele que era a lei dentro de casa, ele que fazia a justiça dentro de casa, que eu podia procurar qualquer órgão que não dava nada para ele. No mês de janeiro, meu filho, só foi ameaças de morte. Ele só entrava aqui dentro de casa aqui para ameaçar, para matar e dizer que ia matar todo mundo e sair. Dona Antônia reuniu provas e denunciou o caso à polícia. A família chegou a registrar algumas das ameaças feitas pelo policial. A justiça obrigou o policial a sair de casa e retirou o porte de arma dele. Dona Antônia conseguiu ainda uma medida protetiva que obriga o agressor a manter uma distância mínima de 200 metros dela e das 3 filhas.
mas a família diz que nada disso tem sido cumprido. Denise não superou o trauma de ter sido criada por um pai violento. Agressões físicas, verbais e psicológicas que deixaram marcas. Violência que continua. Vivi e cresci num lar onde eu vi diversas vezes o meu pai proferir agressões físicas, verbais, psicológicas, torturas, ameaças de morte à minha mãe, inclusive com arma de fogo, e a nós também filhos. Rafael conta que quando completou 16 anos, foi expulso de casa pelo pai e já foi ameaçado de morte várias vezes por ele. Uma vez aí ele chegou aí transtornado aí, eu não estava em casa, ele pegou arma de fogo, saiu me procurando aí, me achou lá na rua de baixo, efetuou 4 disparos a queima-roupa no meu peito, só que a arma negou. Rodrigo, filho caçula, também sofreu com o pai e diz que as 3 filhas dele também viraram alvo da fúria do policial. Ele chegou ao ponto de dizer à minha mãe que ia pegar minha filha pelo cabelo, minha filha de 1 ano e 3 meses, ia jogar minha filha na lata do lixo, entendeu? E fora as agressões que quando de menor eu sofri aqui, dentro dessa casa aqui só me traz lembrança ruim. O PM também é acusado pela família de praticar atividades ilícitas, como rinhas de galo e comercialização de gasolina na própria residência. Nossa equipe encontrou alguns galões que, segundo a família do policial, eram usados por ele para guardar o combustível. Pois bem, e é óbvio que tem que estar na cadeia, né? Não é, Poeci? Nós criamos uma nova situação no Brasil, Marcelo. Você vê esse personagem aí? Tentou matar, ameaça a família toda hora. Quer dizer, a impunidade total dentro da lei. Exatamente. Dentro da lei. Não pode, né? E o cara quer... Por que você tá sem óculos? Que ele sumiu, Marcelo. E quem usou, quem pegou o teu óculos? Foi aonde? Se eu fico bem de Percival. Vou contar uma história pra você, hein? Teu próximo gol de óculos, sabe qual é? Um chapéu, uma bengala e um pastor alemão. Não. Porque eu vou te contar, hein? Tá forte? Isso é Nossa senhora! Eu não... pra você imaginar, o teu óculos é tão forte, que eu tô olhando pra você e tô vendo Valdir Soriano. Que isso, Tu imaginar que esse óculos é ruim. É 1,75. É 1,75. Você deixou suas impressões digitais aqui. Alguém roubou teu óculos, eu achei, sabe onde tava? Dentro do banheiro, caído no canto ali daquele negócio onde faz número 1, número 2, tudo. Bem no cantinho. Lava, é melhor lavar, ô. Vai lavar. Me dá a imagem da assassina, vamos, meu filho, que tá me atrapalhando. O local que você tá vendo, 6 pessoas vítimas aqui numa chacina, aqui em São Paulo, nessa madrugada. Tava todo mundo num bar de ação. Só esse ano, já são 48 pessoas mortas em 10 chacinas. Põe no Cidade. A mãe chora ao descobrir que o filho está entre os mortos. Mesma dor desta irmã no momento em que vê a cena do crime. A chacina aconteceu às 3h30 da madrugada, dentro de uma comunidade, na região do Jardim São Luís, zona sul de São Paulo. Segundo testemunhas, os atiradores chegaram de carro, desceram do veículo e começaram a disparar. 2 jovens foram os primeiros atingidos. Eles estavam sentados na frente de uma casa e tinham acabado de descer da moto. O dono da moto, Alejandro de Sena, tinha 18 anos e era dono de uma oficina mecânica herança do pai. O garupa Israel Nascimento Brito era o único menor. Estava com 17 anos e trabalhava numa pizzaria. Na sequência, os atiradores foram até este bar. Várias pessoas bebiam cerveja no momento do ataque e correram. Aqui dentro, mais 3 homens foram mortos. Marciano de Oliveira, de 37 anos, Cosme Norberto da Silva, de 35 e Sidney Alves de Lima, de 29. Em frente ao bar estava o corpo de Carlos Alexandre da Cruz Oliveira, de 39 anos. A maioria morreu com vários tiros na cabeça. Todos se conheciam e moravam na comunidade. A 7ª vítima, atingida pelos disparos, sobreviveu e foi socorrida por vizinhos.
é Iranildo Araújo de Souza, dono desta peixaria. Ele chegava ao local para abrir o comércio e descarregar os peixes quando foi baleado na perna. A chacina chamou a atenção dos moradores. Mesmo com a área isolada pela polícia, muitas pessoas acompanharam o trabalho da perícia, mas ninguém quis falar sobre as mortes. Pelas grades, esta senhora só falou que não houve gritos nem discussão. Só o barulho do tiro, depois aquele silêncio. Eu ainda falei assim, acho que não morreu ninguém não, porque não tem ninguém gritando, nem gemendo. A polícia já sabe que o ataque foi rápido e intenso. Os vizinhos falaram em mais de 40 tiros. Aqui na delegacia, a dona do bar disse que ao ouvir o primeiro disparo, correu para o banheiro e não viu nada. A perícia encontrou cápsulas de pistola .40 no chão. Esta é a 10ª chacina do ano na capital e na Grande São Paulo. 48 mortos até agora. O setor especializado da Polícia Civil neste tipo de crime vai investigar o que aconteceu nesta madrugada, na comunidade que, ironicamente, tem o nome de Jardim da Felicidade. Pois bem, foi exatamente aí nessa região, só para a gente relembrar, que na semana passada o soldado da ROCAM, aqui da Polícia Militar, atirou naqueles 2 bandidos menores de idade. Né? Só para relembrar, né? E para mostrar que o policial, se não atira, ele é que sai de lá morto. Exatamente isso. Me dá a imagem que acaba de me chegar. O que você está vendo aí são 2 bandidos no chão. Eles foram fazer um assalto. Pegou no Busanfan? Você vai vendo tudo no Busanfan. Não tem ninguém morto ali. Aí, ó, vai sendo tirado. O que aconteceu? Aconteceu o seguinte. Tinha um sargento da PM aí no trem. Eles foram assaltar o trem. O sargento sapecou. Tá com Busanfan doendo, meu filho? É duro, meu filho. Assaltar, o negócio entrou pelo lado errado. Põe no cidade. Trem lotado e pânico entre os passageiros. No chão, 2 homens baleados. Este foi o desfecho da ação que começou pouco antes de 8 da manhã na estação de Piedade, na zona norte do Rio. Gritaria, desespero, pânico. Tudo de ruim a gente passou hoje aí nesse trem aí. Testemunhas contaram que um homem de 26 anos e um menor de 16 estavam sentados e, de repente, anunciaram o assalto. Minutos depois, um policial militar à paisana reagiu e disparou contra eles. Só vi todo mundo correndo, mas não estava entendendo nada. Aí na hora eu escutei o tiro. Os 2 foram atingidos e encaminhados para o hospital. Só foi questão de ter um pouco de frieza na hora da reação. Se eles percebessem que eu era policial, podia ser executado dentro do trem. De passado o susto, os passageiros respiraram aliviados. Tem que agradecer ao policial que salvou as nossas vidas hoje naquele trem. E sapecou, e tá certinho, tem que reagir à altura. Luzinete. Luzinete está separada do marido, que chama-se Joelson. Ele foi até então à casa de Luzinete e dali a pouco, Luzinete sai com um dos filhos no colo. Entrega a criança de 1 ano para a vizinha e desaparece. No fim do dia, Luzinete liga para os bombeiros e diz assim: ó, é do bombeiro? O homem disse: é. O senhor pode fazer um favor? Anota um telefone, endereço aí. Anotou. Mas o que foi, minha senhora? Foi o seguinte, vai lá, é que vocês não conhecem Joelson. Joelson era meu marido. Aí daí, minha senhora, que é bombeiro. Ele disse: é que o senhor não sabe como ele me tacava a mangueira. Era cada cacetada, tinha uma mangueira no quintal, moço. Ele batia em mim à vontade. E aí? Aí o senhor vai lá, que o corpo dele tá lá porque eu dei um certo fim nele. É mesmo, é. Eu vou te dizer uma coisa, moço. Esse homem já me amufinou demais. Então, é o seguinte, o senhor vai lá e lá no fundo tá lá a mangueira que ele batia às vezes em mim.
Aí se meter com Luzinete, põe no Cidade. O crime aconteceu nesta casa. Luzinete Souza do Carmo, de 32 anos, é suspeita de matar com uma facada o marido, Joelson Teodoro de Moraes, de 40 anos. De acordo com a polícia, o casal já estava separado há um tempo, mas por volta de 9 horas da manhã, Joelson teria vindo até esta casa, onde Luzinete morava com os filhos. Logo depois, ela teria ido à casa da vizinha e pedido que ela ficasse com o filho mais novo, de 1 ano e 3 meses. De acordo com a polícia, Luzinete chegou a comentar com a vizinha que teria feito uma besteira. 4 horas depois, os bombeiros chegaram ao local procurando o corpo de Joelson. Eles teriam recebido uma ligação da própria Luzinete. A mãe de Luzinete diz que a filha era agredida pelo marido quando o casal discutia. E andava batendo demais nela. Ele batia muito? Ela chegou a registrar alguma ocorrência? Não sei. Você que conhece bem a sua filha, você acha que ela teria coragem de matar o ex-marido? No momento de raiva, acho que ela teria sim. De acordo com a polícia, Joelson tem passagens por porte de armas, roubo e homicídio. Luzinete, que é técnica em enfermagem, não tinha passagens. Para a polícia, a principal suspeita é de crime passional, mas as investigações ainda não acabaram. É preciso entender o que aconteceu dentro da casa. Deixa eu dizer aqui uma coisa que não preciso nem dizer quem é, né? Que é o Cristiano Araújo. O que aconteceu? Eu tinha falado que eu vi, infelizmente, um vídeo onde aparece o corpo do cantor sendo preparado para o velório. E aí aquilo foi filmado. Tinha uma estagiária de enfermagem lá que fez gracinha com o corpo. Bem, a polícia indiciou o homem que estava lá, o técnico, e que estava mexendo no corpo, indiciou a enfermeira, indiciou uma terceira pessoa e agora quer indiciar mais 2. E o pai da moça que morreu, da Alana, deu uma entrevista aqui, como você sabe, o nosso Hoje em Dia, onde brilham, né? Brilham o nosso César Filho, a nossa Ana Hickman, a Renata Alves. E o nosso querido César Filho entrevistou o pai e ele diz, que aconteceu o seguinte também, aquele carro dele só andava em altíssima velocidade. Há quem diga que o carro estava acima de 140 por hora, mas isso quem vai confirmar é o computador de bordo que está sendo avaliado analisado, na verdade, pela perícia. Põe no Cidade. Menos de uma semana depois da morte do cantor, o inquérito sobre as imagens que vazaram já está praticamente concluído. Os funcionários da clínica onde o corpo de Cristiano Araújo foi embalsamado, Marco Antônio Ramos, de 41 anos, e Márcia Valéria Lousada, de 39 anos, e o colega dela de faculdade, Leandro Almeida Freitas, de 24 anos, que foi o primeiro a receber o vídeo, foram os 3 indiciados por vilipêndio de cadáver, por tratarem a situação de forma desrespeitosa. A pena para o crime é de 1 a 3 anos de detenção. Eles são réus primários e vão responder ao processo em liberdade. Marco Antônio e Márcia, que eram considerados funcionários exemplares há 4 anos, foram punidos também com a demissão por justa causa, já que o regulamento da clínica proibia o uso de celular durante o trabalho. O vídeo, feito por Valéria, durante o procedimento que deveria ser sigiloso, rapidamente se espalhou pela internet. O delegado diz que é difícil descobrir quem foram as pessoas que contribuíram para a divulgação das imagens e punir todas elas. Ele ouviu também 2 tias de Leandro, uma de 36 e outra de 48 anos, que receberam as imagens pelo celular. Os aparelhos delas foram apreendidos. As 2 disseram que não repassaram as imagens para ninguém. Por isso, a princípio, não foram indiciadas. Mas os celulares delas vão ser periciados e, se for provado o contrário, também vão responder criminalmente. A polícia investiga se as rodas podem ter causado o acidente. Em depoimento, o ex-jogador de futebol Thiago dos Santos, que presenteou Cristiano Araújo com as rodas, admitiu que elas eram velhas e já haviam passado por reparos, inclusive com soldas. O modelo utilizado no carro do cantor não era original. Vitor Leonardo, empresário de Cristiano,
disse que ouviu um estouro antes do capotamento. As rodas foram recolhidas pela perícia para análise. O resultado deve sair em 30 dias. Técnicos do fabricante do carro vão examinar o computador de bordo. Os dados devem indicar a velocidade do veículo na hora do acidente. Cristiano e Alana Moraes, namorada dele, viajavam no banco de trás sem cinto de segurança. Os pais de Alana deram entrevistas sobre o caso. Eles disseram que apoiavam o namoro, mas se preocupavam muito quando o casal estava na estrada. O Cristiano não gostava de usar o cinto. Em toda viagem que eles faziam aqui perto, o negócio dele era entrar no carro e deitar no colo da Alana. Eu passava mensagem do WhatsApp. Minha filha, põe o cinto. Fala pro careca andar devagar. Mas o próprio Cristiano gostava de chegar rápido em casa. Pois bem, eu vou direto a Goiânia com a nossa linda Silvia, porque a cada momento a investigação sobre a morte de Cristiano Araújo e da namorada dele, Alana, cada momento a investigação vai trazendo novos dados e a nossa Silvia vem acompanhando de perto. Silvia, boa noite. Olá, Marcelo, boa noite. Então, está cada vez mais perto, né, por parte da Polícia Civil, a conclusão desse inquérito que comprova que o que causou o acidente com o Cristiano Araújo e a namorada dele, Alana Moraes, foi mesmo um problema na roda. O Cristiano, segundo o próprio Ronaldo, que é o motorista dele, o Ronaldo confirmou no depoimento que o Cristiano sabia que essas rodas já haviam passado aí por 2 outros donos. Portanto, o Cristiano Araújo era o terceiro dono dessas rodas. Para a gente ter uma ideia do quanto essas rodas estavam velhas, Marcelo, só em uma delas havia aí 9 soldas. Então, neste momento, a polícia já está olhando para esse fato. E uma outra questão é que o Carlos Magno citou bem na reportagem sobre a questão do equipamento de bordo, né, do computador de bordo, que seria uma espécie de tacógrafo. Este equipamento já está em São Paulo. Os peritos que são da montadora da Inglaterra vieram até Goiânia, retiraram esse computador de bordo, levaram aí para São Paulo e estão tentando identificar neste momento a real velocidade em que o carro estava na hora do acidente. E caso eles não consigam, este equipamento vai ter que ser levado para a Inglaterra, Marcelo. Legal. Obrigado, Silvia, meu amor. Tchau. Pensar no seguinte, agora o que faz, na verdade, um rapaz, não é? Um rapaz comprar um carro, é um carro caro, né? Um carro ali na faixa uns 300 mil reais. Você compra um carro desse que tem as rodas originais, um dos carros mais seguros do mundo, e de repente você vai e troca as rodas. Não tem o menor sentido. E troca a roda por uma roda velha a um ponto, como disse a Silvia, uma roda tem 9 pontos de solda. Quer dizer, o material já estava estressado, já não ia para mais lugar nenhum. Imagina essa roda nessas estradas brasileiras que são horrorosas, numa velocidade alta, quer dizer, você tem a trepidação, fora o calor do giro, porque aquilo fica numa quente a beça, né, muito quente, não sei a quantos graus centígrados, mas fica, resumo, a solda vai e derrete, está na cara. Porque o material já está estressado, e aí, inclusive, eu me lembro de uma reportagem onde a moça do senhor do Lava Jato disse, ó, tem uma solda que está solta. E aí, meu amigo, e aí a gente pede você por uma bobagem, né, de alguém fez, né, que alguém fez, seja o motorista, ou que você que mandou trocar, alguém tem que saber quem mandou trocar aquela roda. Tiram aqui o Cristiano. Pensa no homem, ele é Luciano. Luciano é um empresário, dono de uma cooperativa. Mas Luciano, depois de 3 anos de casado, ele resolve se separar. E não demora muito. Luciano consegue uma namorada. Só que a ex-esposa, que se chama Simone, não dá trégua. Ela liga o dia inteiro para falar de dinheiro e da divisão de bens. Naquele dia, ela liga e marca um encontro com Luciano, que diz que não vai. Mas ela insiste, diz que são papéis ainda referentes ao divórcio que precisam ser assinados.
Luciano está com a família, com a namorada também, num churrasco. A partir daí, Luciano vai, já não aguentando mais, ele sai do churrasco. Luciano pega um carro para ir em direção à morte de uma história que começa assim. Luciano mal se separa da esposa e já arruma uma namorada. Mas ninguém pode saber. É que a ex-esposa Simone não larga do pé dele. O casamento de 3 anos termina justamente por essa marcação cerrada. Poxa, você demora, hein? Tá louco. Demora, meu. E se descobrir que ele já tem outra, pensa Luciano, está tudo lascado. Simone até já aceitou a separação. O problema é que agora deu para ficar falando em dinheiro e divisão de bens. Não, você quer tudo. Você quer casa, você quer carro, você quer sítio. Pô. Ou vai ser do meu jeito, ou vai ser como. Luciano não aguenta mais. Não, meu, já falei com você. Tá. Tá bom, tá. E olha que a família do rapaz sempre o avisou que Simone seria um problema. Eu não tô de brincadeira. Tá bom, tá. Tá. Tchau, tchau. Você tá linda demais, hein? Obrigada. Mesmo casado, Luciano sempre gostou de aventura. Empresário bem-sucedido, é apaixonado por carros, motos e agora inventou de voar de ultraleve. Mas nem isso ele consegue mais fazer, de tanto que Simone o atormenta. Tá, mais tarde depois... Cara, eu vou voar agora e a gente vai conversar mais tarde, tudo bem? Peraí, tá bom, depois a gente fala. De novo, cooperativa, meu bem. Até isso você quer? A discussão da vez é pela sociedade numa cooperativa de transporte. Hoje eu não tenho, eu quero Eu quero a minha parte da cooperativa. Você quer comprar? Naquele dia, Luciano faz um churrasco com a família. É quando o telefone começa a tocar sem parar. É Simone. De tanto que ela insiste, Luciano atende. A ex-mulher diz que precisa se encontrar com ele. Luciano logo imagina que a ex-esposa já descobriu que ele tem uma namorada. Só que não. Simone diz que eles precisam assinar uns documentos da separação. Assinar os papelados que o advogado já fez. Luciano não quer ir, mas ela insiste. E o ex-marido cede. Tá bom, tá. Então faz o seguinte, me empresta a chave do teu carro que eu vou ver o que essa mala quer. Luciano pede o carro do sobrinho e avisa que vai se encontrar com a ex. Mais tarde eu tô aí. É nóis, hein? O churrasco continua e nada de Luciano voltar. Cadê o Luciano? Luciano, faz um tempão já que ele saiu. Ele não tava aqui? Tava, mas ele pediu a chave do meu carro e já faz umas 3, 4 horas, bastante tempo e até agora eu não sei onde ele. Tá bom, obrigado. 5 horas depois, uma ligação. Alô? É ele. A polícia acaba de encontrar um carro queimado. É o carro do sobrinho de Luciano. E há um corpo carbonizado. A perícia comprova. É o empresário. É Luciano, o ex-marido de Simone. E é o nosso Polido que vai contar a história. Tá tudo certo, poeta? Tudo bem? Ótimo. É o nosso poeta Polido que vai nos contar a história do empresário Luciano e da ex-esposa Simone. Coloca o nosso Polido no ar, por favor. A família nunca teve dúvidas. Dúvidas de quem tirou a vida de Luciano. Eu já sabia que era ela. Ela que você diz a Simone. É a Simone Lupino. Ex-mulher dele. Ex-mulher dele. Cinzas. Medo. A gente percebia, né? Percebia nele mesmo, você olhando pra ele. Assassinato.
atrás desta fachada, no prédio do Departamento de Homicídios, é feita em sigilo a investigação da morte de Luciano Galhardo. Mas o segredo está sendo desvendado. A história coloca em questão um interesse em comum e, ao mesmo tempo, a relação amorosa que houve entre a vítima e a ex-mulher. A imagem não é muito clara, mas ali está um carro queimado, cena que é resultado de um crime. A vítima é o homem que aparece feliz nas fotografias, durante a pesca, no voo de ultraleve, ao lado de amigos ou sozinho. Luciano é presidente de uma cooperativa de transporte que presta serviços para a Prefeitura de São Paulo. E a sede ficava nesta casa. A família quer descobrir o passo a passo do homicídio. Ele é uma pessoa maravilhosa, todo mundo gosta dele, ajudava muita gente. É boa pessoa mesmo. Este irmão quer o rosto encoberto, porque o assassino não está na cadeia. É domingo, a família está reunida nesta casa. É a última vez que os 6 irmãos vão estar juntos com o Luciano. Ninguém imagina que ele vai ser encontrado morto, poucas horas depois, dentro de um carro, completamente queimado. Naquela tarde, Luciano opera a churrasqueira, está muito feliz. A namorada colombiana também está aqui. Os dois planejam viajar para Minas Gerais e logo na sequência para a cidade natal da jovem colombiana. Não dá tempo. O sonho do casal é interrompido, assim como as cinzas, que se queimam dentro da churrasqueira. É final de tarde quando o telefone toca. Os parentes recebem a notícia. O carro que pertence a um deles é achado em chamas. Seguimos um dos irmãos de Luciano, que nos leva ao depósito onde o carro queimado está guardado. Não demora a chegar. E a imagem impressiona. Foi encontrado o carro carbonizado com o corpo no porta-mala. No momento ficamos desesperados e começamos a ligar para ele para saber onde ele estava. Roberto tenta entender como o irmão é assassinado num período tão curto, em plena luz do dia. O crime ocorre entre 10 da manhã e 3 horas da tarde. Os bombeiros apagam o fogo. Do carro que pertence ao sobrinho de Luciano, não resta quase nada. Apenas o esqueleto completamente retorcido pelo calor das chamas. É nesse instante que o crime vai ser descoberto. Os policiais militares que estão no local abrem o porta-malas e descobrem que ali há o corpo de um homem. Os peritos dizem à família que há vestígios de objetos como o celular. Só o celular que conseguiu resistir ao fogo, mas todo destruído. A investigação segue um rumo diferente do que é o roubo seguido de morte. Há informações protegidas pela polícia. Um irmão conta que a ex-cunhada de Luciano e o pai dela teriam estado com a vítima pouco tempo antes dele desaparecer. Vamos até a cooperativa para encontrá-los. Um corredor bem comprido, 2 portas pelo menos ali, mas até agora não há sinal de ninguém. Há vizinhos que dizem não ver alguém por ali há pelo menos uma semana. Mas este homem relata outra coisa. Veio um rapaz aí. O senhor viu um rapaz aqui ontem? Senhor de idade. Senhor de idade. E uma mulher. E uma mulher. E essa semana outras vezes? Não? Só ontem. Pela descrição, se tratam da ex-mulher de Luciano e do pai dela. Todos trabalham juntos na cooperativa, mesmo depois da separação do casal. O irmão, que não quer aparecer, conta que o casamento de 3 anos termina por causa das brigas constantes. Eles tiveram uma briga na casa deles, teve até o irmão dela, deu coronhada na cabeça dela, o filho. Coronhada com o quê? Uma arma? Com a arma. Mas ele era policial? Não, ex-policial. Diz que ele é ex-policial. Luciano insiste por mais 3 anos, mas não dá certo. A família não consegue falar com Simone desde o assassinato. Os irmãos tentam encontrar provas para ajudar a polícia. A carcaça do carro queimado, com o corpo do rapaz no porta-malas, é achada dentro desta propriedade, a 10 quilômetros da cooperativa.
Senti um cheiro de fumaça, eu pensei, inclusive... E eram mais ou menos que horas? Por volta de umas 3 horas. 3 da tarde? 3 de pouca, por aí. Mas outra pessoa percebe movimento perto do carro. É o pai deste homem. Deu uma olhada e viu que... Aí pensou que fosse um casal, alguma coisa. Mas ele já tem uma idade avançada e não enxerga bem. É. Mas ele viu movimentação de pessoas. É. Repare que esta é uma região afastada. Não há casas nem de um lado nem do outro da rua. E a mata cerca o local. Hoje, há uma cerca aqui, na cena do crime. Quando os bombeiros e a polícia chegam até este ponto, não encontram essa barreira. Observam que o carro pega fogo exatamente ali, onde agora só há cinzas e vestígios do fogo. Por segurança, os donos colocam a grade na entrada do terreno, depois que o carro é retirado. O cimento no chão ainda é novo, assim como o arame farpado. Dá para ver que parte do bambu está trocado. O fogo alto deixa marcas nas árvores. A casa de onde a testemunha consegue ver o movimento de pelo menos 2 pessoas aparece atrás dessas grades. São cerca de 200 metros entre elas. A investigação avançou. A polícia teria encontrado vestígios no carro que Luciano deu para a ex-mulher. Com novos traços, a certeza da família parece mais clara. A advogada da cooperativa e ex-mulher da vítima, que trabalhava bem aqui, ainda é apontada como testemunha na investigação. Mas, segundo o advogado da família de Luciano Galhardo, pode ocorrer uma reviravolta, justamente por conta da hipótese que mudou. Segundo o advogado, os investigadores acreditam que a motivação não foi passional, mas sim financeira, por conta das altas quantias em dinheiro que eram movimentadas bem aqui, na cooperativa. Quase um ano depois, a casa foi alugada. Daqui, a cooperativa já esteve em outros 3 lugares diferentes, disse o irmão da vítima. O contato dele com a polícia também cresceu. Do jeito que foi feito, botaram até fogo. Já botaram fogo para não deixar rastro de nada. E a perícia, depois de 5 dias, a perícia foi lá, periciar a casa, ela arrancou tudo que é da casa. O ultraleve de Luciano continua na garagem. É uma lembrança forte para a família. Com a descoberta de novos pontos, o caso avançou ainda mais no último mês. A polícia acreditou desde o início que uma única pessoa não teria sido capaz de cometer este crime. A suspeita cresceu depois da quebra de sigilo telefônico de pessoas do círculo da vítima. Aquela antena de telefonia celular, que está a cerca de 300 metros deste ponto, teria indicado o envolvimento de pelo menos mais 3 pessoas no mesmo crime. São 4 pessoas. Ela e mais 3 pessoas? Mais 3 pessoas. Homens ou mulher? 3 homens e ela. Agentes e peritos chegaram a realizar testes com luminol na cooperativa, mas nada foi achado. A polícia precisa esclarecer: quem são os 3 homens? Qual a relação deles com Simone Lupino? E se de fato essas 4 pessoas planejaram o assassinato de Luciano Galhardo? O assassinato de Luciano, a nossa capitão Nascimento. Uai, tudo certo? Não tá tudo certo não, capitão. Eu tenho você aqui e tem aquela lá. Acorda aí pra mim, meu filho. Não, capitão, eu acho que eu vou preferir a de lá. Vai. Pode ir. Vai. Eu vou, exatamente. Eu vou com essa capitão aqui, sabe? Que tá melhor e vai nos dar mais... Tá gripada, capitão? Tô, Marcelo, gripada. Tô vendo você fungando aí. Tem lenço, não? Tá uma fungação só, hein? Tô só te manjando. Mas a nossa capitão Nascimento... Tô sem lenço aqui. Não tem lenço, tadinha. Nossa capitão Nascimento, com gripe ou sem gripe, ela vai trazer a informação. Diga lá, capitão. Marcelo, a polícia agora considera a Simone como principal suspeita do crime. Isso porque, de acordo com o delegado, ela foi a última pessoa a conversar com o Luciano horas antes dele ser encontrado morto. A polícia quer saber também quem eram os homens que estavam com ela e vai investigar, ouvir depoimento de pessoas vinculadas à cooperativa.
Para a família, não há dúvida de que Simone foi usada como isca para levar Luciano até os criminosos, que depois cometeram o crime, Marcelo. Obrigado, capitão. Nossa, capitão Nascimento já vai virar major.